Exposto, o bilionário que desdenhava garçonetes descobriu a força de uma novata emocionante. Lucas era o rei do restaurante mais chique de São Paulo, um verdadeiro império de riqueza e arrogância. Sentado em sua mesa de canto, ele observava os empregados como se fossem nada além de peças em um jogo. Vê-los servir os clientes era uma rotina que alimentava seu ego inflado. Era fácil notar seu desprezo, principalmente pelas garçonetes, que ele tratava com desdém e ironia. Ele se orgulhava de sua posição, de seu nome estampado na lista de bilionários. No entanto, tudo isso mudaria com a chegada de Clara. Clara vinha do interior, carregando um sorriso tímido e um coração repleto de sonhos. A vida de sua família havia tomado um rumo difícil e, naquele novo emprego, ela havia a chance de mudar tudo. Com valores que muitos já haviam esquecido nas grandes cidades, ela trouxe respeito, dignidade e amor ao próximo para o ambiente hostil do restaurante. Lucas não fazia ideia do impacto que a novata poderia ter sobre sua vida. Naquela noite especial, o restaurante se preparava para receber um grupo de investidores influentes. Lucas estava determinado a impressioná-los. Ele se esforçou para exibir confiança, enquanto suas palavras cortantes ressoavam na sala como um estalo de chicote. Quando Clara se aproximou, ele a olhou de cima para baixo, fazendo uma piada sarcástica sobre sua habilidade como garçonete. Mas Clara permaneceu imperturbável, concentrando-se em atender bem os clientes. Ela respirou fundo e, com fé no coração, fez o melhor que pôde. Os clientes começaram a notar a diferença. O atendimento de Clara era tão excepcional que comentários positivos começaram a se espalhar. E quando Lucas, em sua busca por glamour e poder, desdenhou novamente dela, Clara sentiu uma pontada de dor, mas não desistiu. Por trás da aparente fragilidade, ela nutria uma força que o bilionário nunca poderia imaginar. Naquela noite decidida, Clara se preparou para a grande oportunidade. Ela viu os convidados sorrindo e rindo, e decidiu que era hora de mostrar a todos, especialmente a Lucas, que ela era muito mais que uma garçonete. Enquanto isso, Lucas, consumido por inseguranças que ele disfarçava com desprezo, começou a perceber que estava perdendo o controle da situação. Ele viu os olhares admirativos dos clientes e um misto de admiração e ciúme tomou conta de suas emoções. Agora, pense bem, antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Clara respirou fundo e decidiu que não deixaria essa chance passar. Ela se lançou em sua missão, servindo os pratos com graça e simpatia, conquistando cada olhar na sala. Lucas começou a notar as interações dos clientes com Clara, eles a elogiavam, enquanto sua própria imagem desmoronava. E foi nesse momento que algo mudou dentro dele. A arrogância começou a se desfazer, dando lugar a uma nova perspectiva, uma que poderia reformular não apenas sua visão de Clara, mas de toda a sua vida. Enquanto a festa se desenrolava, Clara estava prestes a se tornar a heroína daquela noite. E Lucas, o bilionário indiferente, estava prestes a descobrir a verdadeira força do respeito e da dignidade que sua nova funcionária exalava. O que eles não sabiam era que aquele momento marcaria o início de uma transformação que mudaria não apenas suas vidas, mas também a maneira como eles viriam o mundo ao seu redor. Clara se movia entre as mesas, um turbilhão de emoções passando por ela. Cada sorriso que recebia dos clientes era uma injeção de ânimo que a fazia acreditar, ainda mais, na mudança que ela estava ali para provocar. A alegria dos convidados a encorajava. Enquanto servia um majestoso prato de risoto trufado, ela ouviu murmúrios de satisfação, risos e aplausos que a motivavam a continuar. Era como se a noite fosse mágica, e todos se deixassem levar pela energia contagiante que Clara emanava. Lucas observava, com os lábios comprimidos e testa franzida. Ele nunca havia visto aquele brilho na equipe, muito menos nas garçonetes que frequentemente desmerecia. Não era apenas Clara que servia, havia algo mais profundo, uma espécie de luz que a fazia destacar-se.
Essa percepção foi como um golpe em sua arrogância, fazendo com que se questionasse se realmente sabia o que era valorizar alguém. Conforme a festa seguia, Clara decidiu arriscar ainda mais. Ela se lembrou da história de sua família e do quanto sempre lutaram para vencer. Isso a inspirou a ser ousada. Em uma pausa entre os pedidos, fez um pequeno discurso diante de todos, sua voz tremendo levemente no começo, mas se fortalecendo a cada palavra. Estamos aqui não apenas para servir refeições, mas para criar lembranças. Cada prato, cada sorriso, cada momento, tudo pode ter um significado diferente se olharmos com o coração. Os convidados estavam encantados. A sala esvaziava-se de desdém e se enchia de respeito e empatia. Até mesmo Lucas sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ele não conseguia compreender por que aquilo o afetava tanto, mas sabia que não podia afastar os olhos de Clara enquanto ela falava. Era como se as máscaras que ele usava todos os dias começassem a se desfazer, revelando a fragilidade do seu mundo. Quando Clara terminou o pequeno discurso, houve uma ovação entusiasmada. A energia na sala era palpável, como se todos tivessem sido tocados por um raio de esperança. Lucas, no fundo, sentiu que precisava de alguma coisa, algo que fizesse ecoar dentro de si. Inspirado pela força dela, decidiu que era hora de se abrir. Mesmo assim, uma voz interna lhe dizia para manter-se na defensiva. Ele se permitiu um momento de reflexão, perguntando-se quem realmente ele era e se seus valores estavam todos invertidos. Enquanto isso, Clara, ofegante e emocionada, sentiu que suas palavras haviam deixado uma marca. Ela não era apenas uma garçonete, ela era uma porta entreaberta para um mundo onde respeito e dignidade podiam prevalecer. No entanto, no fundo de seu coração, uma pequena insegurança ainda se instalava. O que aconteceria depois daquela noite? Lucas continuaria a desprezá-la ou seria capaz de ver o valor que ela realmente tinha? Enquanto se perdia em pensamentos, um murmúrio se espalhou pelo salão. Um dos investidores, reconhecido pelo seu poder e influência, levantou-se e pediu a palavra. As conversas cessaram e todos voltaram suas atenções para ele. Preciso saber quem foi a responsável por esse atendimento excepcional. Essa jovem Clara, não é? O olhar do investidor estava fixo em Clara, e ela sentiu seu coração pulsar em seu peito. O que seria da sua vida agora? Uma decisão estava prestes a ser tomada que poderia mudar não apenas o seu futuro, mas o de Lucas e de todos ao seu redor. Essa pergunta pairava no ar, carregada de tensão e expectativa. O que aconteceria a seguir? Clara prendeu a respiração. O olhar do investidor era como uma lente de aumento, revelando cada fraqueza, cada insegurança que ela tentava esconder. O silêncio na sala era ensurdecedor, e os convidados pareciam segurar a própria expectativa ao ver como ela reagiria àquela súbita tensão. Sim, sou eu, Clara disse, a voz saindo um pouco mais firme do que esperava. O brilho no olhar do investidor a animou, mas a insegurança ainda a acompanhava como uma sombra. A plateia a observava com expectativa, e cada um deles parecia acreditar que sua vida estava prestes a mudar. O peso da responsabilidade quase a fez vacilar, mas, em vez disso, encontrou coragem. Clara, você transformou essa noite, disse o investidor, um sorriso de aprovação no rosto. Sua paixão é contagiante. Tenho certeza de que você é capaz de muito mais do que servir mesas. Eu gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade, continuou ele, a voz carregada de uma proposta que poderia definir seu futuro. Os murmúrios começaram a surgir novamente, misturados com expressões de surpresa. Alguns aplaudiam em apoio, enquanto outros pareciam incrédulos. Lucas, por outro lado, estava em choque. Ele não conseguia processar a ideia de que a garota que sempre via apenas como alguém subserviente tinha recebido a atenção de um bilionário. O aperto em seu peito aumentou, e ele se sentiu sufocado por suas emoções. Clara piscou, confusa sobre o que deveria fazer a seguir. Lidar com essa nova possibilidade parecia um sonho, mas a dúvida se instalava, e se ela fracassasse? E se os traumas de um passado difícil voltassem para assombrá-la? Mas, ao mesmo tempo, um fio de esperança começou a emergir, e, por um instante, ela se lembrou da força que havia inspirado em seus colegas naquela noite mágica. Eu aceitaria conversar, disse Clara, sua voz agora mais clara.
A sala vibrava com a empolgação daquelas palavras. O retorno à realidade a fez perceber que não era apenas sobre ela, era sobre todos ali, como uma equipe, uma família que havia feito questão de se elevar mutuamente. Lucas, por outro lado, não podia acreditar que aquilo estivesse acontecendo. O que era mais doloroso? A possibilidade de perder Clara para uma vida que nunca imaginou que ela poderia ter ou ver a luz dela brilhar enquanto ele próprio permanecia na escuridão da sua arrogância. O dilema formava-se dentro dele, conflitando com sua visão do mundo. Ele precisava se decidir, permanecer na sua zona de conforto, onde todos o admiravam, ou se arriscar e descobrir o que realmente importava. Enquanto a conversa se desenrolava, Clara fez um gesto sutil com a mão, como se buscasse algo próximo a ela. Obrigado pela oportunidade. Mas o que você viu que outros não viram? Perguntou, determinada a compreender a razão por trás de sua atenção. O investidor olhou fixamente nos olhos dela, parecendo realmente impressionado. Vi confiança onde outros viam apenas uma garçonete. Vi o potencial que aguarda para ser desbloqueado. Essas palavras ecoaram dentro de Clara. Como teria sido sua vida se tivesse acreditado nisso antes? Aquela frase poderia ser a chave que mudaria tudo. E, a partir desse momento, ela se deu conta de que o poder de acreditar não pertencia apenas ao investidor, mas também a ela. O que poderia ocorrer se Clara decidisse aceitar o convite? E Lucas, ele conseguiria abrir mão de suas antigas certezas para abraçar essa nova fase de sua vida? Ao perceber a força que tinha, Clara sentiu um turbilhão de emoções misturadas, medo, esperança e uma boa dose de ansiedade. O futuro que tanto sonhara estava mais próximo, mas a que custo? Então, enquanto todos aguardavam ansiosos, um telefonema inesperado interrompeu a atmosfera. Clara olhou para o celular que começava a tocar. Era sua mãe. Desculpe, preciso atender isso, ela disse rapidamente, já se afastando, um misto de preocupação e alívio em seu olhar. A esperança e o medo enlaçavam-se numa dança frenética. O que a mãe poderia ter a dizer que mudaria o rumo de tudo? Segurando o celular, Clara percebeu que seus instintos estavam agitados. No fundo, ela sabia que a resposta estava a caminho e prometia ser explosiva. Clara caminhou para um canto mais isolado da sala, o brilho da festa agora distante, como se uma barreira invisível a protegesse. O coração batia acelerado, e o mundo ao seu redor se tornava um borrão confuso. Ela atendeu ao telefone, o rosto iluminado pela tela, mas a expressão de sua mãe trouxe uma sensação de frieza. Alô, mãe? Clara disse, tentando esconder a inquietação na voz. A voz familiar do outro lado soou trêmula, como se carregasse uma enorme carga emocional. Clara, precisamos conversar, é sobre seu pai. As palavras caíram pesadas sobre ela, como um balde de água fria. O tom cauteloso da mãe fez seu estômago revirar. Há quanto tempo essa conversa não era feita? Clara engoliu em seco, o frio na barriga crescendo a cada instante. Ele está mal, Clara. Viu o médico hoje e descobriu algo sério. A voz da mãe falhou, e isso foi o suficiente para desfazer toda a confiança que Clara havia construído nas últimas horas. Mas o que aconteceu? O que ele tem? Clara lutava para manter a calma, mas a emoção começava a borbulhar. As luzes da festa agora pareciam distantes, irreais, e a euforia do convite do investidor se misturava ao amor e ao medo que sentia pelo pai. Não sei exatamente, só que ele precisa de mais cuidados. A situação não é boa. As palavras da mãe a atingiram como um raio em um dia ensolarado. O futuro promissor que percebeu na festa parecia, de repente, muito menos importante. Havia uma realidade mais tangível, um motivo que a puxava de volta à terra firme. Mesmo a euforia da proposta parecia insignificante diante da saúde de seu pai. O que ela faria agora? Eu vou ajudar, mãe. Não se preocupe. Estarei aí em breve, Clara disse, a voz firme, mas o coração despedaçando. Desligou o telefone, ainda sentindo o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Voltou para a sala, a noite já não era mais a mesma. As risadas, os sorrisos e a animação ao seu redor se misturavam com suas preocupações internas. O olhar do investidor,
que antes lhe parecia promissor, agora parecia uma lembrança distante. O que fazer com a coragem que havia adquirido? Ela se conscientizava de que precisava priorizar sua família. A vida tinha um jeito cruel de fazer as coisas parecerem insignificantes de acordo com a perspectiva que se tomava. Lucas estava perto, mas sua presença apenas acentuava a confusão em sua mente. Ele a observava como se tentando entender o que estava acontecendo. Clara aproximou-se dele, e o olhar dele refletiu o mesmo temor e confusão que ela sentia por dentro. Naquele momento, não havia espaço para palavras desnecessárias. Você está bem? Ele perguntou, e aquilo a tocou de uma forma inesperada. Ele realmente se importava. Aquela preocupação genuína fez Clara sentir um misto de gratidão e dor, como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Não, não estou, disse Clara, sem rodeios. Meu pai está doente, e não sei o que fazer. As últimas palavras saíram como um sussurro, mas a sinceridade delas ecoou entre os dois. Lucas a puxou levemente para mais perto, como se quisesse protegê-la de todo o peso que carregava. Você não precisa passar por isso sozinha. Vamos encontrar uma solução juntos. Sua voz era calma, madura. Clara hesitou, mas o alívio que suas palavras proporcionavam fez algo em seu interior se abrir. Era como se, de repente, o peso do mundo estivesse mais leve. Enquanto as luzes da festa piscavam ao redor, Clara sentiu que, talvez, a vida oferecesse mais do que apenas dilemas. Se sua história fosse reescrita agora, como ela poderia lutar para equilibrar suas novas ambições e suas velhas obrigações? E Lucas, ele seria um parceiro nesta jornada ou apenas alguém a quem poderia confiar e buscar conforto? O que eu deveria fazer? Pensou Clara. Naquele momento, a resposta esperava dentro dela, uma solução quase palpável, mas o que era, o futuro, agora nebuloso e imprevisível, aguardava. A mente dela girava com possibilidades, e a vida parecia convidá-la a dar o próximo grande passo. Qual seria o impacto disso tudo em sua jornada? Uma mudança estava por vir, e Clara sentiu que suas decisões, dolorosas e potentes, moldariam a próxima etapa de sua vida, mas de que maneira? Clara respirou fundo, o peso das emoções a sufocando. O coração ainda pulsava acelerado, mas agora, em vez de medo, surgia uma centelha de determinação. Ao olhar nos olhos de Lucas, ela vislumbrou um novo caminho, um que poderia não apenas ajudá-la, mas também unir os dois em algo maior que eles mesmos. Eu não sei como lidar com essa situação. Quero ser forte, mas o medo, ele está aqui, Clara disse, deixando as palavras fluírem. Era uma vulnerabilidade que ela nunca havia compartilhado antes, mas sentir que não estava sozinha fez a dureza dentro dela amolecer. É normal sentir isso. Ninguém está preparado para as dificuldades da vida, Lucas respondeu, segurando sua mão. O toque dele era firme e acolhedor, como um laço que a mantinha ancorada quando o resto do mundo parecia estar à deriva. Vamos dar o primeiro passo juntos. O que você precisa fazer agora? Clara pensou em sua mãe, nas noites passadas ao lado do pai, nos risos compartilhados enquanto ele contava histórias de juventude, e nas promessas de que estariam sempre juntos, não importa a situação. O desejo de estar ao lado dele, de não deixá-lo enfrentar isso sozinho, a impulsionou. Preciso voltar para casa, ficar com ele e com a minha mãe. Eles precisam de mim, disse Clara, com certeza renovada. Então vamos. Posso te dar carona até em casa? Ofereceu Lucas, seus olhos expressando um apoio que ela não sabia que precisava tanto. Um alívio tomou conta dela, ainda mais nítido, e fez seu coração brilhar como as luzes da festa. Ela sentiu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Obrigada, Lucas. Sério, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Eles se afastaram da festa, deixando para trás o barulho e a euforia, enquanto a preocupação e a tristeza pareciam acompanhar seus passos. As ruas iluminadas da cidade tornaram-se um espaço claro, mas emaranhado, entre o conforto do lar e o desconhecido à frente. Cada semáforo que passaram transformava a esperança em uma realidade tangível. Clara, de repente, lembrou-se do investimento. O convite ressoava em sua mente como um eco distante. Era uma oportunidade, sim, mas naquele momento, não havia nada mais valioso que o amor por seu pai.
E se eu não pudesse voltar a isso depois? E se o investidor não esperar? Ela se questionou, sentindo o nervosismo crescer. Ei, Lucas a puxou para mais perto, como se pudesse sentir suas inseguranças. Você vai conseguir lidar com tudo isso. Não precisa pensar nisso agora. O que importa é que você está fazendo o que é certo. Vamos resolver isso um dia de cada vez. As palavras dele lhe trouxeram um conforto inesperado, um alicerce onde ela poderia se apoiar. O carro seguiu em frente, e, por um breve momento, a tensão começou a se dissipar, dando espaço a um novo tipo de esperança. No entanto, algo dentro de Clara despertava. A ideia de que a vida e suas responsabilidades poderiam ser equilibradas, a energia que brotava dela enquanto via Lucas ajudá-la, tudo parecia sugerir que mudanças maiores estavam por vir. Assim que chegaram em casa, a sombra da preocupação tomou conta do ambiente. O ar estava denso e pesado, mas Clara sabia que sua disposição a partir dali poderia ser diferente. Ela estava disposta a lutar, em nome da família, mas também explorar uma parte de si mesma que até então tivera medo de encarar. Enquanto se dirigia para a porta, em um momento de hesitação, Clara olhou para Lucas. O que você faria se estivesse em meu lugar? Como você lidaria com isso tudo? A pergunta pairou no ar como um desafio. Ela ansiava por uma resposta, não apenas para obter consolo, mas para descobrir se aquilo que estava por vir traria um novo significado para o que um dia havia sonhado ser a sua vida. Ele sorriu levemente, mas Clara sabe que por trás daquela expressão estava a sabedoria de quem já havia enfrentado suas tempestades. Acho que, nesse caso, eu faria o que fosse necessário para salvar o que eu amo e não deixaria nada para depois. E assim, Clara olhou para a porta da frente, com o peito cheio de sentimentos conflituosos. Sabia que uma batalha estava prestes a começar, que sua própria força seria testada e que, talvez, ela seria mais do que apenas uma filha. Mas como ela encontraria esse poder em meio à dor? O silêncio da casa a aguardava, e uma dúvida amarga se infiltrou em seus pensamentos. Ela estava realmente pronta para encarar o que estava por vir? Clara respirou fundo mais uma vez e empurrou a porta, sentindo a madeira fria sob suas mãos. O lar estava envolto em uma penumbra silenciosa, contrastando com o tumulto em seu interior. A primeira coisa que notou foi o cheiro familiar do jantar que a mãe havia preparado. Uma leve sensação de conforto a envolveu, mas logo se dissipou ao lembrar do que estava por vir. Sua mãe estava na cozinha, os olhos cansados, mas ao vê-la, um sorriso se espalhou por seu rosto. Clara! Você voltou! A voz dela era uma mistura de alívio e preocupação, e, por um momento, Clara hesitou, receando que o carinho fosse um espelho de tristeza. Mãe, eu estou aqui, Clara respondeu, buscando valor nas palavras que quase não saíam. Um nó se formou em sua garganta enquanto olhava para aquela mulher que sempre fora sua rocha. Seu pai e a mãe começou, mas as palavras se perderam em meio a um suspiro profundo. A sinceridade em seu olhar dizia que elas já sabiam que precisavam conversar. Como ele está? Começou a encarar a realidade que se aproximava a passos largos. Ele está, a mãe parou, fazendo uma pausa que parecia durar uma eternidade. Ele está lutando, Clara. Os médicos estão fazendo o que podem, mas a situação não é fácil. As lágrimas começavam a se acumular nos olhos dela, e Clara sentiu um aperto no coração. Ela se afastou, buscando um espaço para processar tudo. Eu vou ficar aqui. Vou cuidar dele e de você, Clara declarou, com uma determinação renovada. A ideia de estar próxima, de poder lutar ao lado de sua família, refazia sua força. A mãe acenou, expressando gratidão, mas também uma tristeza profunda. Obrigada, minha filha. Acha que consegue lidar com tudo isso? Eu não tenho escolha. A resposta saiu mais firme do que chegou a imaginar. Mas tem alguém que pode me ajudar. E, sem pensar, lembrou de Lucas, que ainda esperava do lado de fora. Procurou pela janela da cozinha e o viu encostado no carro, parecendo preocupado. Era como se ele pudesse sentir a tensão no ar. Ela se virou para a mãe. Vou chamá-lo. Ele pode ser uma ajuda, um apoio. Está bem, querida. Mas lembre-se de que não é preciso enfrentar tudo sozinha, a mãe disse,
dando um sorriso suave. Clara pôde ver que, mesmo nas pequenas coisas, sua mãe lutava para manter a esperança acesa. Ela se afastou e foi em direção à porta novamente, sentindo as mãos tremerem um pouco. Ao abrir, o olhar de Lucas logo encontrou o dela, e o simples gesto de vê-lo ali trouxe uma onda de conforto. Você está bem? Ele perguntou, onde havia preocupação, ele também carregava esperança. Eu estou, mas o meu pai ele precisa de ajuda, Clara disse, uma fragilidade no timbre de sua voz. Gostaria que você ficasse aqui, comigo e com a minha mãe. Sem hesitar, Lucas entrou, e sua presença parecia iluminar o ambiente sombrio. Claro! O que posso fazer para ajudar? O jeito como ele se colocou à disposição era um bálsamo em meio à tempestade. Clara se sentiu um pouco mais leve, como se um peso tivesse sido removido. A combinação de uma equipe familiar e a companhia de Lucas prometia um novo tipo de força. Nos próximos dias, a rotina tornou-se uma mistura de cuidados, dúvidas e sorrisos raros. Conversas sobre os pequenos avanços do pai eram intercaladas com momentos em que, sozinha no quarto, Clara se perguntava se realmente tinha força suficiente para tudo isso. Ela se lembrava das palavras de Lucas, faria o que fosse necessário para salvar o que ama. Mas, então, a ideia de sacrifício a assombrava. O que realmente estava disposta a deixar para trás? E na busca por ajudar sua família, estaria ela, Clara, se esquecendo de si mesma, certa noite, enquanto estava ao lado do pai que dormia em uma cama hospitalar improvisada na sala. Clara percebeu que o telefone dela vibrou. Era uma mensagem de um investidor, perguntando sobre seu projeto. Ela hesitou, um pulso de medo atravessou seu corpo. A oportunidade estava diante dela, mas o que isso significava para sua família? E se eu perdesse isso também? Respirou, enquanto olhava para seu pai. Então uma sensação de clareza tomou conta dela. Era hora de decidir. Com o coração acelerado, Clara levantou-se e foi até a cozinha, onde Lucas estava conversando com sua mãe. Os olhos dele encontraram os dela, esperando alguma direção. Ela sabia que a decisão que estava prestes a tomar poderia mudar tudo não apenas para ela, mas para todos. A pergunta que ficou pairando no ar a fazia hesitar. Estava pronta para abrir mão de sua própria vida em busca de um sonho que estava tão perto, mas tão distante ao mesmo tempo, e então, sem saber o que os próximos dias poderiam trazer, Clara respirou fundo e pediu silêncio. Era hora de falar. Clara respirou fundo, finalmente disposta a compartilhar suas agonias e pensamentos. O silêncio na cozinha parecia coar sua incerteza. Lucas, sentado à mesa, buscava em seu olhar uma resposta que ainda não estava pronta para dar. A intensidade da situação pesava sobre seus ombros. Fui contatada por um investidor, começou, as palavras escorregando como água pela garganta. Cada letra saía hesitante, mas Clara sabia que precisava seguir em frente. Ele se interessou pelo meu projeto, e isso poderia mudar tudo para mim e para nós. Mas não sei se posso agir assim, com meu pai assim. Sua voz falhou e um nó doloroso se formou em seu estômago. Lucas a observava, a preocupação em seu rosto mais evidente do que nunca. Clara, isso é grande. Você merece essa chance, ele disse, a voz firme, embora Clara pudesse sentir hesitação em suas palavras. Mas e se eu deixar tudo para trás? O que isso diria sobre mim como filha? E se meu pai não estiver aqui para ver o que eu conquistei? Posso ser bem-sucedida, mas isso significaria ter que lutar e enfrentar tudo sozinha. Eu não quero competir com a dor, Lucas. Não quero perder a conexão com a minha família. Lucas se levantou e se aproximou dela, pegando suas mãos nas dele. Você não precisa fazer isso sozinha, ele ponderou. Eu estarei aqui. Mas também é importante que você não se perca de você mesma nesse processo. Você é mais do que uma cuidadora, mais do que apenas uma filha. Você é uma criadora, uma sonhadora. As palavras dele ressoaram dentro dela. Um calor revigorante invadiu-a, mas a sombra da ansiedade ainda pairava. E se eu falhar? Clara questionou, seu tom carregado de insegurança. E se eu tentar, e o meu pai precisar de mim e eu não estiver aqui? Sabe o que é falhar?
É não tentar, Lucas respondeu com a firmeza de quem acredita realmente no potencial dela. Se você não tentasse, isso seria a verdadeira falha. Lutar por um sonho é tão importante quanto cuidar de quem amamos. Você pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Clara sentia o coração acelerar nela, um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes. Desde quando ser responsável por sua família e por ela mesma se tornou tão complicado, a sensação de estar dividida a deixava perdida. Enquanto olhava para os olhos de Lucas, ela percebeu que ele a compreendia. Todos nós podemos assumir algumas responsabilidades, Clara. Seu pai teria orgulho de você. Ele quer que você brilhe. Você já pensou que, ao se realizar, você pode trazer esperança e felicidade para ele também? Naquele momento, Clara sentiu que as nuvens cinzentas que pendiam sobre sua cabeça começaram a se dissipar. A ideia de que seu pai se orgulha dela, que ela também pode orientar e proteger, fez a angústia interna finalmente começar a ceder. Ela relutava em dar o próximo passo, mas a determinação já estava crescendo dentro dela. Se eu aceitar a oportunidade, o que virá depois? Como vou conseguir equilibrar tudo isso? Clara murmurou, a incerteza ainda pesando no ar. Um passo de cada vez, Lucas respondeu com um sorriso suave. Confiar em você é o primeiro. Um brilho de esperança invadiu os olhos de Clara. A possibilidade de realizar seus sonhos tornou-se mais clara. Cláudia percebeu que tinha mais em jogo do que apenas a vida de sua família, tinha dela também. Com um novo fôlego, ela agarrou a coragem que começava a brotar. Se eu aceitar, precisarei de apoio. Você vai tê-lo, sempre. A gente vai enfrentar isso juntos, Lucas disse, e ela sentiu um alívio, como se uma luz tivesse se acendido. Mas antes que pudesse fazer a próxima pergunta, um barulho vindo da sala interrompeu seus pensamentos. A mãe de Clara apareceu, com uma expressão alarmada. Clara! É seu pai. Ele não está bem, ela disse com a voz tremula. Os olhos dela se arregalaram de temor. A conversa sobre o futuro que se formava se esvaiu como fumaça no ar. O momento que parecia promissor agora se misturava à imprevisibilidade da vida. A adrenalina subiu rapidamente, e Clara não hesitou. Vamos! O que aconteceu? Ela sentiu o coração acelerar, e logo esperava o que estava por vir. Enquanto corriam, uma pergunta martelava em sua mente. Seria esse o momento mais decisivo da vida dela ou um desafio intransponível? O que poderia descobrir a seguir mudaria não apenas sua visão sobre sacrifício, mas seu futuro. Clara e sua mãe correram pela casa, os passos apressados ecoando nos corredores como um alerta. O coração de Clara pulsava com força, as palavras que trocara com Lucas agora pareciam tão distantes, tão irrelevantes. O que realmente importava naquele instante era seu pai. O homem que sempre fora seu porto seguro, sua fortaleza em meio às tempestades. Quando chegaram à sala, a cena que se desenrolou diante delas fez Clara parar em seco. Seu pai estava sentado no sofá, a expressão atormentada e a respiração ofegante. Ele parecia perdido, como se estivesse travado em uma luta interna. O ambiente se tornará pesado e, ao invés do conforto que Clara esperava, havia um abismo de preocupação. Pai! Ela exclamou, correndo até ele. A visão do homem que lhe deu força em sua adolescência a fez esquecer por um momento suas ambições. O amor pulsava, misturado à ansiedade. Está tudo bem, querida, ele tentou sorrir, mas não era um sorriso verdadeiro. Só um mal-estar. Clara sentiu o desespero crescer. Você precisa de ajuda. Vou chamar a ambulância. A voz dela tremia, e a batalha entre o que ela sentia por ele e suas aspirações começava a tomar forma mais clara. Não, Clara, por favor. Isso pode passar, ele respondeu, mas a convicção nas palavras dele estava vacilante. A mãe de Clara se aproximou, seu rosto pálido e preocupado. O que você sente, amor? Foi algo que comeu? Não sei, só uma dor no peito e uma pressão, ele admitiu, tentando manter a calma, mas Clara podia ver a preocupação em seus olhos. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Clara. Como poderia enfrentar um futuro incerto se seu pai não estivesse bem? Pai, eu estou aqui.
Vamos resolver isso juntos, ela disse, tentando conter as lágrimas. Enquanto falava, tudo ao redor começou a girar. As dúvidas, os medos e as ansiedades faziam um círculo vicioso na mente dela. Era como se cada emoção tivesse ganhado vida, puxando Clara em direções opostas. Por um lado, havia luta contínua para cuidar de sua própria vida e sonhos. Por outro, a necessidade urgente de proteger seu pai, o homem que sempre fora seu maior apoiador. Eu preciso de você, Clara, ele sussurrou, a fragilidade em sua voz reverberando em seu coração. Eu tenho medo. Eu também, pai, Clara confessou, sua voz se quebrando. Mas não vamos desistir um do outro. Ao ouvir isso, ele fechou os olhos e respirou fundo. A conexão entre eles, apesar da tensão e do medo, parecia ainda mais forte. O amor que Clara sentia era um criptograma complexo de responsabilidade, devoção e um anseio por liberdade. Ela queria ser mais, não só para ela, mas para ele também. Do lado, a mãe de Clara observava em silêncio, seu rosto um misto de preocupação e amor. Ela sabe que precisava agir agora, e que as decisões que tomariam nos próximos momentos poderiam alterar o curso de tudo. Vou chamar o médico, a mãe interrompeu, seus olhos fixos no marido. Não podemos adiar isso. Clara sentiu uma onda de gratidão por sua mãe, mas, ao mesmo tempo, a ansiedade a consumia novamente. Quando o telefone na mesa tocou, sua mente disparou, e se fosse uma mensagem sobre a proposta? E se tivesse que escolher entre seu pai e seu sonho, de um jeito que nunca imaginei? Agora, enquanto a realidade tomava forma, Clara se sentia em uma bifurcação. A chance que poderia mudar o curso de sua vida ou a segurança de sua família, agora, dependia de como ela decidiria agir. A tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. O que a aguardava nos próximos minutos? Assim que a mãe enfrentou o telefone, Clara se perguntou se essa oportunidade não voltasse. O que ela faria, de verdade, se a vida lhe desse uma segunda chance? O peso dessa escolha estava apenas começando a se revelar. Clara assistia sua mãe falar pelo telefone com a voz trêmula, o olhar duro, como se pudesse desviar o destino com apenas um chamado. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade que feria seu coração. Ela desejava que essa realidade estivesse longe, que tudo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. Mas era real, e a situação de seu pai desafiava cada parte dela. Clara, pega um copo de água, por favor, sua mãe pediu, com a voz contraída. O tom exigia mais que uma resposta, era um pedido de ajuda. Sem pensar, Clara se virou e se dirigiu à cozinha. Enquanto enchia o copo, sua mente viajava de novo para Lucas. A ideia da proposta de emprego, a possibilidade de finalmente fazer algo grandioso, ainda ecoava em seu espírito. Mas como conseguiria trilhar esse caminho, sabendo que sua família precisava dela aqui, à beira da batalha? A dúvida tinha um gosto amargo que se misturava à água fresca que escorria entre seus dedos. Ela voltou à sala e viu o pai se esforçando para manter a serenidade. O sorriso exausto, que ele tentava impor, quebrava seu coração em 1000 pedaços. Clara entregou o copo a ele, e, ao olhar em seus olhos, a fragilidade de uma vida em constante equilíbrio a paralisou. Fica comigo, pai, ela murmurou, segurando suas mãos. As palmas dele estavam frias e suadas, e um frio na barriga fez perceber que havia algo mais aqui além do medo. A mãe de Clara, ainda ao telefone, virou-se novamente. O médico já está a caminho. Não se preocupe, amor, disse com uma voz que tentava transmitir confiança, mas Clara conhecia bem. O medo era uma sombra em seus olhos, e aquilo tornava tudo mais angustiante. Eu estou com medo, mãe. E se ele não voltar a ser o mesmo? Clara se viu perguntando, as palavras escapando em um fluxo descontrolado. A ansiedade apertou seu peito como uma corrente. O que seria dela e de seus sonhos se perdesse seu maior apoio? A mãe a olhou, e por um momento, Clara viu um reflexo dela mesma, um espírito lutador, mas fragilizado pelas circunstâncias. Nada será igual, querida. Mas estamos juntos. A força que emanava daquela simples frase fez Clara sentir um quente alívio em seu interior. Havia uma luz. Sempre houve. Os minutos pareciam horas enquanto o pai tentava relaxar, o esforço evidente em seu rosto.
Clara se preocupava com cada respiração dele, e as lágrimas queriam brotar, mas ela as prendeu com força. Você precisa ficar forte, pai. Vou precisar de você. Ele assentiu, a expressão um misto de dor e amor, e Clara percebeu que, em algum lugar, eles estavam lutando juntos. Sua vida seria um quebra-cabeça, mas cada peça ainda estava ali: a família, o amor, os sonhos. E tudo começava a fazer sentido. Algum tempo depois, o som da campainha a interrompeu. Alguém havia chegado. Clara e sua mãe trocaram um olhar, uma conexão silenciosa de expectativa e medo. É o médico? Clara questionou, segurando a respiração. Sim, sua mãe respondeu, alisando os cabelos para trás, como se pudesse se preparar para o que estava por vir. A porta se abriu lentamente, e um homem de jaleco apareceu, a expressão neutra, mas os olhos demonstrando uma empatia imediata. Clara deu um passo à frente, o coração acelerado. O que ele diria? Seriam boas ou más notícias? O médico cumprimentou-os, mas Clara estava mais preocupada com a resposta que receberia. O que ele diria a respeito de seu pai? Seria uma curva nessa estrada que parecia tão tortuosa, e, ao mesmo tempo, a mensagem de Lucas esquentava em seu bolso. Como se a vida fizesse pagar um preço por cada escolha. Eu espero que você não esteja aqui só para descer durante a tempestade, Clara pensou, em meio ao turbilhão emocional. Qual seria seu próximo passo? A tensão estava no ar, e o peso das escolhas ainda se apresentava. E com um olhar profundo, Clara percebeu, daqui para frente, tudo poderia mudar. Mas, de uma forma ou de outra, essa era uma chance que ela não podia deixar escapar. E se tudo se transformasse em forças que ela nunca imaginou que teria? Clara estava à beira de um colapso, a carga de emoções a sufocando. Ela observava o médico se aproximar de seu pai e sentiu seu coração acelerar. A sala estava impregnada de um silêncio pesado, e cada batida parecia ecoar em sua mente, ampliando sua ansiedade. Quando ele começou a conversar com seu pai, Clara pôde ver que a luta estava apenas começando. Precisamos fazer alguns exames, mas calma. Vamos cuidar dele, disse o médico com uma voz firme, ainda que suave. Aquela promessa de cuidado era tudo o que Clara queria ouvir. Mas havia um vazio em seu peito. A ideia de que sua vida pudesse mudar em um piscar de olhos, a cada respiração do pai, a deixava inquieta. Espreitando uma fração de esperança, Clara se lembrou do que Lucas havia dito: ninguém está preparado para as dificuldades da vida. Aquelas palavras estavam agora, mais do que nunca, ecoando em sua mente, como um lembrete da força que poderia emergir da crise. Enquanto o médico se concentrava em seu pai, Clara pensou sobre tudo o que havia construído em poucas horas. O convite do investidor ainda apitava em sua mente. Ela imaginava um futuro luminoso ao lado de Lucas, um futuro onde sua família estivesse saudável e feliz. Mas o peso da responsabilidade a subjugava. A vida parecia um delicado jogo de xadrez, e cada movimento contava. Com o passar dos minutos, seu pai começou a se estabilizar. Um profissional de saúde organizava tudo e as cores do ambiente pareciam menos apagadas. Clara estava de pé ao lado do sofá, olhando nos olhos do pai. Você vai ficar bem, certo, pai? Ela questionava, sem saber ao certo se buscava reafirmar com ele ou consigo mesma. Ele assentiu com uma expressão cansada, mas cheia de amor. Claro, minha vida, ele respondeu, fazendo um esforço. Você é forte como sua mãe. Vai ver. Aquilo fez Clara sentir o peso de todas as precariedades espremido em um único momento. Seu coração se encheu de amor e, com isso, uma centelha de coragem. A vida não era perfeita, mas havia suporte e isso era muito mais do que muitos poderiam ter. Virando-se para a mãe, que observava tudo com orgulho e preocupação, Clara compreendeu o que deveria fazer. Mãe, preciso de você. Vamos cuidar do pai, e depois vamos ver o que eu posso fazer com aquela proposta. Clara, você não precisa sentir que tem que fazer tudo agora, sua mãe lhe disse, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Priorize o que realmente importa. Mas eu quero fazer os dois. Clara respondeu, um novo fogo ardendo dentro dela. Quero cuidar de vocês e ao mesmo tempo realizar meu sonho. E, com o apoio de Lucas, acho que posso encontrar um jeito.
Nesse momento, Clara se lembrou de Lucas. Ele esteve ao seu lado durante todo o desastre, levantando seus ânimos. Eu vou falar com ele, pensou. Assim que o médico terminou o atendimento e as coisas começaram a ficar calmas, ela saiu da sala e procurou Lucas lá fora. Ao encontrá-lo, estava um pouco nervosa, mas determinada. Lucas! Chamou, sua voz carregada de esperanças. Ele se virou, os olhos transmitindo a preocupação e o apoio que sempre sentia ao seu redor. Eu quero te pedir uma coisa. Claro, o que você precisa? Lucas respondeu, aproximando-se. Quero aceitar o convite. Quero me dedicar a esse projeto, mas vou precisar da sua ajuda para equilibrar tudo isso, Clara confessou. O sorriso que surgiu no rosto de Lucas iluminou um pouco mais aquele dia tenso. Estou aqui para você, sempre. Vamos montar uma rotina que funcione. O que você acha de fazermos reuniões aos sábados, enquanto isso, todos os dias cuidamos do seu pai? Clara se sentiu aliviada. O peso que antes parecia ter uma altura intransponível agora estava leve. Obrigada, Lucas. Eu sabia que você estaria ao meu lado. Você merece tudo isso. Vamos juntos crescer e lutar, ele disse com firmeza, segurando sua mão. Voltaram para a sala e encontraram o pai melhor, a expressão mais tranquila. Clara se sentou ao lado dele, enquanto sua mãe trazia um lanche saudável. O lar preenchia-se de um novo senso de propósito e amor. Entre bruscas inseguranças sobre o futuro, Clara percebeu que a força dela não apenas se destacava em momentos de fragilidade, mas que também se apresentava na união deles. Vocês são minha vida, declarou Clara, olhando para os dois. E isso não vai mudar. Mas, eu quero que também me deixem ser tudo o que eu posso ser. Os olhos do pai brilharam de orgulho. Você já é tudo isso, filha. Confiamos em você. Tônia, sua mãe, concordou. Você está escolhendo seus caminhos, ainda mais na adversidade. Continue assim. A força e coragem que Clara pensou que faltar-lhe-ia estavam se materializando. E, ao notar que Lucas estava ao seu lado, Clara viu a mensagem. O impulso para ir mais além teria que ser consciente e acompanhado de amor. A noite se transformou em um novo começo. Enquanto todos se uniam ao redor da mesa, as conversas surgiam cheias de esperança e vontade de viver. A cada risada, a cada palavra, Clara sentia que estava se reerguendo. Ela descobriu que, apesar da dor e do medo, havia algo maravilhoso em estar junto de quem se ama e ainda conseguir sonhar. A vida não seria fácil, mas agora, com a família unida e um amor que se fortalecia a cada dia, Clara estava pronta para enfrentar cada desafio. E, ao olhar para o futuro, ela percebeu, a oportunidade que surgira não era apenas para ela. Era uma transformação que impactaria todos. E isso, sinceramente, era mais valioso do que poderia imaginar. Agora, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. E você, que leu até aqui, não deixe de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão tocante. Apenas os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.